Olá, bom dia a todos e todas, queridos colegas advogados e advogadas. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Dr. Munir, que é o presidente da Comissão de Sucessões. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, de sucessões. Sucessões? Direito das sucessões. Direito das sucessões. E é muito importante que hoje ele vai trazer um tema super bacana para todos nós, que é o inventário extrajudicial. A parte extrajudicial hoje vem sendo bastante utilizada, porque além de ter uma economia processual, né, ela é bem mais rápida, né, doutor Munir? Perfeito. Já vou te passar a palavrinha. Aqui a gente é bem tranquilo. Eu gostaria de falar mais uma vez para os nossos colegas que nós estamos no Spotify com a voz da OAB Meia, nós estamos no TikTok, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Nós temos também o Instagram da OAB Meia Eventos e Parceiros, porque nós fazemos acordo de cooperação técnica. Temos com o IAB, com o IBAPEG, com várias outras instituições, e quando eles têm eventos, querem que a gente faça divulgação e vice-versa, a gente coloca no Instagram do Parceiros e Eventos. Além das nossas 28 comissões temáticas, do qual o doutor faz parte. Com muita honra. Não é? E lembrando a vocês que devem seguir OAB Meia e Grácia Barradas Oficial. E o seu Instagram qual é? @MRC Advogado. Isso. Advogado. Com a palavra aqui, doutor Munir, pode falar um pouquinho sobre você? Então é isso, advogando aí há 20, outro dia eu fiz a conta, até me assustei, são 20 anos ou 21, né, já de advocacia, e atuando aí com uma concentração maior nessa área de direito sucessório, né, de inventários. E como você bem disse, doutora Graça, o inventário extrajudicial ele é hoje uma ferramenta importante, né? Ele faz parte da onda da desjudicialização do judiciário. Enfim, é uma ferramenta que contribui aí para desafogar o poder judiciário como uma maneira aí de resolver rapidamente um inventário. Que é uma grande diferença, né, entre o inventário judicial do extrajudicial para o cliente, né? Perfeito, perfeito. Isso. E não tem porquê, preterir um inventário extrajudicial se ele é uma via mais rápida, né? Se ele é uma ferramenta que vai resolver de uma maneira mais rápida e uniforme esse inventário, né? E o que você pode falar sobre a normativa que regula o inventário extrajudicial? Então, nós temos aí o Código de Processo Civil, tá? Como o que primeiro traz a regulação do inventário extrajudicial. O Código Civil de 73, ele trouxe uma lei, tá? De 2007, foi editada em 2007 e mudou o inventário, passou a disciplinar o inventário extrajudicial, né? A partir de 2007. E a resolução 35 de 2007 do CNJ, que prevê hoje também toda essa disciplina do inventário extrajudicial, além da consolidação normativa daqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Corregedoria, que também trata do inventário feito de forma notorial em cartório. Então, qual é a grande crítica aí que se faz em relação a isso? Estou um pouco tenso. Tá? Não fique tenso. Aqui nós somos uma família, a gente costuma dizer que nós somos a família inovação e as nossas estrelas são as nossas comissões e os presidentes. E aí você fica super tranquilo, porque eu não sei ser formal também, né? Quando a gente fala que é a voz do MEI, você vai se ver no YouTube, vai se ouvir no Instagram, né? No Spotify, lá na voz da OAB Meia. E você vai ver que é muito bacana, porque
a gente precisa passar para as pessoas com naturalidade exatamente a realidade do que acontece. As pessoas não têm uma ideia, doutor Munir, do que é um processo judicial ou um processo judicial. Muitas das vezes eles criticam o colega porque o processo se arrasta, às vezes, por 20 anos. Isso nós não estamos levando em conta as discussões familiares, né? Sim. Que dificultam o andamento do processo, as custas que são caríssimas, e isso a gente também, eu acredito que o senhor tenha condições de falar sobre o que é mais em conta, se é o judicial ou o extrajudicial, né? Aqui você até havia colocado para mim que a gente tem uma colinha também, né? Porque às vezes foge, eu não sou especialista em todas as coisas, e a gente vai colocando. Quem é o protagonista do inventário extrajudicial? E existem também muitas dúvidas, e isso ao longo aqui do nosso bate-papo, você vai me colocando a possibilidade do inventário extrajudicial e testamento. Eu mesma entendo, alguns casos falam que não há possibilidade de fazer o inventário extrajudicial quando ocorre testamento. Sim. Há uma dúvida que dúvida já prevalece, né? Hoje, exatamente. Pois é. Então, discorra aí, de coração aberto. De coração aberto, importante é isso, perfeito. E ninguém melhor do que você para deixar a gente nessa posição de tranquilidade de coração aberto. Isso aí. Tá? Então, falando sobre o protagonismo do advogado, né, no inventário judicial. O advogado ele exerce uma posição de extrema importância aí, né? A lei, né, o Código de Processo Civil e o provimento também do CNJ, ele estabelece que o advogado é quem vai atuar, né, como responsável ali pela condução do inventário extrajudicial. Então, o advogado ele exerce uma posição de protagonismo e assim deve ser visto pelas partes, né? É uma prerrogativa do advogado, né? Para os jovens advogados e advogadas, é importante ter isso em mente, né? Porque o advogado ele vai exercer esse controle, do contrário, a lei não determinaria a presença dele ali como indispensável para a realização do ato, né? Ele precisa fazer a aferição de tudo que ocorre, né? Da partilha, enfim, da condição de cada herdeiro. Então, tudo isso vai passar pela análise do advogado, que é quem deve fazer e desempenhar essa função. Eu já tenho o hábito de minutar para mandar para o cartório. Perfeitamente. Isso não acontece com muita frequência. Por vezes, o tabelião, ele prepara, o escrevente prepara uma minuta, e o advogado apenas revisa. Mas é importante ter essa mudança de consciência, né? Para que o advogado e a advogada entendam que esse papel cabe a ele, como um protagonista, né? Como um arquiteto ali das soluções, um designer das soluções que vão acontecer naquela sucessão. Ele tem que chamar para si essa responsabilidade, né? Para poder fazer da melhor forma e assumindo essa condição de responsável. Ele é o verdadeiro responsável pelo sucesso do inventário e vai ficar vinculado ali por um bom tempo, né? Enfim, dentro dali, pelo que se suceder, se tiver alguma discussão de um interessado, de um herdeiro preterido, ou de um cônjuge ou convivente que tenham sido excluídos, ele vai ser responsabilizado, né, se algo for feito fora ali de uma ordem legal. Então é importante. A comissão de prerrogativas deveria também... Estar eu acredito presente, que sim, né? Fazendo esse controle, essa aferição. Porque Entendi. A própria resolução do CNJ, ela diz que o cartório de notas, o tabelião, ele não pode indicar um advogado. Se a parte chega num cartório de notas para lavrar uma escritura de inventário e não tem um advogado constituído, o tabelião deve encaminhar para a Ordem dos Advogados do Brasil ou para a Defensoria Pública. Sim. Mas não pode indicar alguém. um advogado, né? Entendi. Então, isso é muito importante, né, que se tenha conhecimento desse funcionamento, porque é uma determinação que vem aí
E a do próprio gente sabe provimento, que acontece hoje, muitas vezes, o pessoal procura o cartório direto porque entende que lá eles vão conseguir um advogado para assinar e facilitar a vida deles, né? Quando o correto é o contrário, ter um advogado particular ou pela defensoria, para que haja também uma clareza entre os herdeiros daquilo que está sendo feito. O cuidado, eu entendo, né, que o cuidado da minuta no processo de inventário, hoje a gente percebe o seguinte: nem todo inventário é simples, porque muitas das vezes quando as pessoas vão fazer esse inventário, falam, mas se você não abrir o inventário dentro do prazo vai ter multa. A multa é o de menos. Sim. A multa é o de menos. O problema é quando você já tem vários herdeiros que faleceram no curso daquele processo ou quando vão abrir o inventário e você acaba tendo que ter um inventário dentro de outro inventário, né? Que se torna um pouquinho mais complexo. E essa possibilidade de testamento, é possível fazer, abrir o testamento e fazer o inventário no cartório? É possível fazer o inventário mesmo com o testamento, né? Com a existência de um testamento. Mas qual é o requisito? É que esse testamento ele tenha sido aberto, registrado e cumprido, né? Ou seja, você tem que submeter ao judiciário esse testamento para que os requisitos de validade e eficácia sejam aferidos e vai ser emitida uma sentença, né? As partes vão participar, Ministério Público, e o juiz, por sentença, ele vai determinar o cumprimento daquele testamento. Sim. Diante da verificação do implemento de todas as, né, de todas as legalidades, enfim, se ele estiver em conformidade com a lei, se estiver sem nenhum vício, ele está apto e válido para ser cumprido. A partir daí... Só um parênteses. Subentende-se que quando você faz um testamento, você fez isso no cartório de notas. Perfeito. E, em tese, não deveria ocorrer vícios. Perfeito. Ou estou errado? Não, está certo, mas podem assim, acontecer algumas situações supervenientes, né? Ele pode caducar, por exemplo, ele pode, o beneficiário do testamento pode ter falecido, ou pode ter algum outro vício ali, a pessoa que testou não tinha condições de assim fazer isso, uma questão de prova que o interessado vai, no momento da abertura do testamento, comprovar, e tem que ser comprovado, tudo tem que ser comprovado, né? Para se falar em alguma invalidade, né, ou alguma ineficácia daquele testamento, é prova. E olha como eu sou acelerado. Se você precisa abrir o testamento dentro do judiciário para que o juiz tome conhecimento e lavre uma sentença, em tese, aprovando o texto, né, a vontade do de cujos. Por que, então, abrir um inventário extrajudicial? Então, porque é a via mais rápida. Então, você está no judiciário, ok, porque não tem como deixar de abrir o testamento. E você não pode abrir o testamento dentro do processo de inventário? É depois, né? Você pode até abrir o testamento como condição, né, para abrir o inventário, aferiu a presença dos requisitos legais, você faz na sequência o inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Só que a gente sabe que o inventário extrajudicial ele é mais moroso, né? Demora mais, tem a questão das custas, por vezes é até mais caro. Então, se as partes estiverem em comum acordo, elas podem fazer esse inventário extrajudicialmente e depois cumprir o testamento. Você não precisa, antes o entendimento era de que se você tem que abrir o testamento, você tem que fazer o inventário também pela via judicial. Mas hoje você pode fazê-lo pela via extrajudicial, desde que aberto, né, o testamento. Não tem como deixar de fazer a abertura judicial. Então, a gente observa que esse tratamento ele é recente, né, também, mas encontra embasamento aí em decisões do STJ. O STJ já pacificou em alguns acórdãos esse entendimento de que é possível fazer dessa maneira, né, abrir
Entendi. o testamento e fazer o inventário extrajudicial posteriormente. E alguns enunciados também do Conselho Federal da Justiça, né, Jornada de Direito Civil, de Processo Civil também, enunciado do IBDFAM, né, Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões. Eles também já haviam acenado com essa possibilidade de fazer o inventário extrajudicial após o cumprimento do testamento. Então, hoje, essa questão está pacificada e é possível dessa maneira. Eu acho uma temática muito importante para a jovem advocacia, Sim, né? Que seria, não sei se você já está no nosso grupo da jovem advocacia, aonde Jovem, sim. Tem um grupo formado onde todos os presidentes de subseção estão entrando nesse grupo para ajudar algumas dúvidas que eles tenham. Vocês, jovens advogados que queiram participar aqui da nossa jovem advocacia, é só nos procurar, que a gente fala com a doutora Caroline Neves, que é a presidenta da comissão, que vão inserir vocês. E é muito bacana, porque há bastante debates ali dentro, justamente nesse conteúdo, quando ele se depara, e eu confesso, posso chamar Munir, né? Claro. Eu confesso, Munir, que essa questão do inventário extrajudicial, com a abertura do testamento, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas, embora eu faço também, trabalho com o inventário, principalmente esses extrajudiciais, que eu acho muito mais fácil, porque às vezes você pega desdobramentos complexos e normalmente você pega esses desdobramentos quando há alguém interessado na aquisição do imóvel. Sim. Né? E para você regularizar a aquisição do imóvel, o pessoal costuma deixar, né? Morreu, aí vem o herdeiro, aquele herdeiro morreu, passou para outro, e um belo dia resolvem vender o imóvel, e quem quer comprar o imóvel não quer ter dor de cabeça. Aí, no contexto geral, as questões que são pertinentes, esse comprador, ele diz assim, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou regularizar e vou abater toda essa despesa no valor da compra do imóvel. E não é fácil. Eu acredito, para você, que é a sua especialidade, não é muito fácil. Comum, aliás. Né? Muito comum, né? Eu acho que o brasileiro tem ainda essa cultura de deixar, né, as coisas para depois. Então, falece um membro da família, não abre inventário, e por questão de tempo, né, todos nós, a única certeza que tempo a gente tem... Tempo e dinheiro, né? Tempo passa para todo mundo, então vai acontecer aí outros óbitos e a coisa vai se complicando à medida que você não abrir o inventário do pai, depois da mãe, depois do filho, e se depara depois com uma situação mais complexa de muitas sucessões, acontece muito, né? Você tem que regularizar muitas sucessões. É importante você lembrar o pessoal para acabar com esse mito de que é muito caro abrir um inventário, né? E deixar as coisas acumularem. Hoje em dia nós temos, eu falo sempre... Vai encarecer mais, né, na verdade. Pois é o planejamento sucessório, né? Sim. Você não quer deixar problemas. Isso é muito importante, viu? É importante, é um tema que a gente pode também desenvolver. Né? É um tema atual, né? Mas falar em planejamento sucessório, das possibilidades. Né, todas as especialidades são importantes. Sim. Mas outro dia eu estava conversando com a nossa presidenta da Comissão do Direito Ambiental, falando sobre a questão da lei cemiterial, etc. É que eu falo, gente, ninguém pensa na morte. É um problema. Né? Ninguém pensa na morte. Mas assim como nascer, o morrer também deve ser pensado, deve ser organizado. Né? Nós temos que ter uma vida planejada. Perfeito. Isso é muito importante. E não existe também assim, uma coisa de que falar de morte atrai a morte, é uma coisa que as pessoas não querem tratar, mas é inevitável. Eu acho que a partir do momento que você consegue tratar esse tema em família e planejar, né, uma sucessão, e existem várias formas de planejar.
né? Você pode mesmo fazer um plano de previdência, né, para poder dar aquela assistência à família no momento né, do óbito, inclusive para que custeie as despesas de inventário. Então, assim, são várias formas que você tem. Pode fazer uma doação, né, um testamento, maneiras de você... Empresários, né? Os que possuem empresas, tudo isso. Procurar aqui o Dr. Munir, gente. Olha, o Dr. Munir vai conversar. E o que é importante para os advogados também, advogados, entenderem é o seguinte, é tratar cada inventário como assim, numa atuação específica, né? Todo inventário tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. É customizar o trabalho, né? Não adianta porque não há uma identidade em todos os casos. Você tem situações invariavelmente diferentes, né? Então você vai ter que se debruçar sobre aquele caso, estudar uma solução específica para aquele caso. Nem sempre você vai poder usar da via extrajudicial, né, para resolver. Por vezes a via judicial ela é inevitável, porque tem um litígio, porque tem questões, né, para serem dirimidas, mas ainda assim você consegue pegar alguns atalhos, digamos assim, né? Mesmo que judicial, para resolver aquelas questões. Então, assim, você tratar cada caso como um caso diferente é importante. Olhar, né? E customizar o trabalho daquela... com esse olhar eu acho que toda vez essencial. Que um cliente procura um advogado para procurar entender, conversar e prevenir, esse inventário, esse testamento, ele acaba facilitando e deixando aquele processo menos oneroso. Não é feio a gente conversar em família ou conversar com um advogado sobre determinadas situações, porque eu entendo que é como você procura um médico para prevenir a sua saúde, você procura um professor para saber o que ele tem a oferecer para o seu filho a nível de educação. Quando você está conversando com um advogado, você está procurando organizar a sua vida. Para isso nós temos consultas, pareceres, né? E às vezes o próprio processo judicial ou extrajudicial, como você falou. E a questão da nomeação prévia de inventariante. As pessoas também têm muitas dúvidas. Quem pode ser o inventariante? Não somente no judicial, como no extrajudicial. Sim. Qualquer um? Então, o Código de Processo Civil estabelece ali uma ordem, né? Uma ordem legal para se exercer a inventariança, né? Você começa com os cônjuges, né? Depois ou companheiros, depois os herdeiros, e você tem ali os herdeiros necessários, né? Os facultativos e até um cessionário, né? Enfim, um credor, o Ministério Público, enfim. Eles podem postular a abertura, né, do inventário e a nomeação de um inventariante. E tem uma questão curiosa, que é até uma crítica que se faz, com essa resolução 35 de 2007 do CNJ, que ela estabelece que, e aliás foi uma mudança recente agora de 2022, que o meeiro ou herdeiro serão nomeados inventariantes. Então, o que acontece? Não só o meeiro ou herdeiro podem ser nomeados inventariantes. E a união estável? Então, o companheiro... Não registrada, né? A união estável não registrada. Como é que fica? Ele pode provar o status dele de companheiro, né? De companheiro sobrevivente, e postular a sua condição ali de meeiro ou de herdeiro, dependendo da situação. E até para postular o próprio direito, né, ali no inventário. Mas você tem essa possibilidade, é mais facilitada quando, digamos, os herdeiros ou os interessados concordam com aquela condição, né, de aceitar aquela pessoa como um companheiro, de ver aquela qualidade de companheiro sobrevivente e não criar grandes problemas. Agora, quando há um questionamento, essa questão precisa ser dirimida fora, né, do inventário, muito provavelmente através de uma ação, né, de reconhecimento de união estável, enfim, para essa finalidade de buscar esse reconhecimento e esse status, né.
Isso é importante. Mas essa crítica, ela faz todo sentido, né? Quando se diz que só o meieiro e o herdeiro podem ser nomeados inventariantes, porque pode acontecer de outras pessoas também ostentar essa condição. E contraria o que o próprio Código de Processo Civil estabelece quando lista ali um rol, né, de pessoas que podem assumir a inventariança. Agora, o que permitiu a Resolução 35 de 2007? Essa nomeação prévia do inventariante. Ou seja, você não necessita ter um inventário aberto, ele pode ser aberto num outro momento, mas por alguma razão você precisa de uma representação do espólio, né, para poder praticar quaisquer atos, por exemplo, um contrato ou uma dívida, ou, enfim, você pode precisar dessa representação ali do espólio inventariado. Então você pode fazer a escritura pública de nomeação de inventariante para essa finalidade. Isso. Nomeando o meieiro ou companheiro, né? Ou o herdeiro, ou as pessoas que o Código de Processo Civil lista como, né, possíveis de ostentar essa posição de inventariante, e fazer assim essa escritura de nomeação de inventariante extrajudicial. Vou te fazer uma pergunta meio complexa, né? Nós sabemos hoje que a nossa sociedade é constituída de uma condição multifamiliar, porque hoje você tem casamento, divórcio, união estável, você tem vários tipos de relacionamento ao longo da vida. Vamos exemplificar, né? Uma união estável com filhos, tá? Que é dissolvida. E antigamente, lá no passado, a união estável, ela não era, você não ia a cartório, né? Você provava através da certidão de casamento, ou através de dependência econômica no imposto de renda, ou através de contas bancárias. Há alguns requisitos para você fazer o reconhecimento da união estável. Desfeita essa união estável não formalizada no cartório, mas com filhos, né? Cada um segue seu caminho, se casa e uma das partes vem a falecer, deixando bens adquiridos na constância daquela união estável. E aí, na hora de abertura do inventário, quem abre? A antiga companheira, a atual esposa, os filhos do casamento, os filhos posterior ao casamento, nesse imbróglio que a gente sabe que é muito comum. Sim. E gera uma discussão muito grande. Como é que você busca uma solução amigável para isso? Eu vejo que, seguindo a ordem legal, o atual companheiro, o companheiro teria essa condição de assumir. De ser inventariante. De ser inventariante. Se não abrir? Então, o herdeiro pode abrir, qualquer interessado pode abrir. Qualquer interessado pode abrir. O credor pode abrir. Ninguém vai abrir, o Ministério Público pode fazer, né? Uma vez instado a fazer, ou porque tem alguma questão que precisa de uma solução, ele é titular também para abrir um inventário. A gente herda bens e herda dívidas, né? É verdade. As pessoas não lembram disso, né? Mas você herda no limite daquela herança também, né? No limite. O acervo ele vai responder, né? Pela dívida. E o herdeiro que se habilitar para receber, porque o herdeiro também pode renunciar, ele pode entender que não quer aqueles bens, não se sente. E ele renuncia? Tem que participar da escritura, né? Renunciando a sua condição de herdeiro, ou fazê-lo isso por termo próprio, fora da escritura, mas também através de uma escritura, né, de renúncia. Agora, quando é judicial, por termo nos autos, né, ratificado e homologado pelo juízo. Mas eu não sei se respondi a sua pergunta. Então, assim, na verdade, eu acho que nesse caso, a abertura do inventário ela pode ser feita por qualquer um. Agora, a aferição ali da condição de inventariante, se tiver alguma discordância, vejo que deve seguir a ordem legal. E uma coisa curiosa é que hoje você tem também a possibilidade de nomear mais de um inventariante.
Olha. Fazer uma inventariança, né, plurima, né? Não Um inventário geralmente maior, Entendi. mais complexo, digamos, que tenha alguns bens o situados. Já aceita isso? Aceitam. Imagina um falecido que deixou fazendas, deixou empresas, imóveis fora ali do local onde reside. Então, para permitir a gestão desse patrimônio, ainda em inventário, o juiz pode nomear um inventariante para fazer a gestão de uma fazenda, o outro para fazer a gestão dos imóveis, o outro da empresa. Isso como uma maneira ali de poder melhor atender e dar eficácia ali ao desenvolvimento do testamento, do inventário. E a pergunta, então é possível. Pergunta de saia justa. Nós estávamos falando aqui da pluralidade das famílias, né? A companheira anterior ao casamento que teve filhos, ela tem direito à ameação também? Então, essa questão deveria ser dirimida antes da sucessão num divórcio, né? Ou numa separação. Mas se não foi feita uma dissolução da união estável, não houve o reconhecimento por escritura, se não foi feito a dissolução da união estável, se não foi feito divórcio nem nada, ou seja, como é que a pessoa vai comprovar que ela contribuiu para a aquisição daquele imóvel? Aí depende, digamos, se na escritura... Isso é uma das questões que a gente fala complexa, quando você vai fazer o inventário extrajudicial ou o inventário judicial. Geralmente o advogado bota tudo no bolo, né? Sim. Fulano tal, era companheiro de fulano e tal, não sei o quê, casou, teve filho com cicrano, e assim, meio, a gente não é fácil. Sim. Eu reconheço que não é fácil. Você tem que trabalhar vai ter que fazer um recorte, né? Temporal, pegar uma linha do tempo, por exemplo, aquele imóvel foi adquirido, né, lá atrás, na primeira união estável. É possível que esse imóvel esteja registrado no nome do casal, que tenha sido adquirido pelos dois, né? E mesmo sendo desfeita a união estável, isso não foi legalizado, a pessoa morre, você vai ter que voltar para resolver essa questão do imóvel, né, que foi adquirido na constância daquela primeira união. Aí você pode ter um outro imóvel adquirido na constância da segunda união. Então, vai depender ali desse recorte, dessa análise na linha do tempo, como foi feita essas aquisições, se estava casado ou não na época, se foi feito divórcio ou não, né? E aí a questão também probatória, digamos, no seu caso aí, se a pessoa não consta ali como adquirente, né? Um dos cônjuges apenas adquiriu, vai ter que fazer prova de que estava vivendo união estável naquele período para que possa postular aquele direito. Praticamente é como você falou, né? A questão da abertura do testamento, você vai ter que fazer antes ou paralelamente uma ação declaratória de reconhecimento de união estável. Ouviu, pessoal? Jovens advogados, queridos colegas, ouvintes e que estão aqui nos assistindo, como é importante procurar um advogado especialista na área do direito das sucessões para esclarecer todas essas dúvidas. Porque nem sempre é tão fácil assim. Não é tão... Soninha, chegou o nosso querido James. Tá. Temos quanto tempo? Temos 10 minutinhos. Mas assim, nem sempre é tão fácil como as pessoas imaginam e por que às vezes um inventário se torna oneroso, né? Não somente a título de honorários, mas a título mesmo das custas. Porque essa aberturinha, esse exemplo que eu dei, é justamente para chamar a atenção dos colegas das dificuldades que o profissional especialista encontra para dar solução àquele caso. A gente teve um compartilhamento aqui do Douglas Silva. Essa semana foi constituído um caso onde foi feito divórcio sem partilha de bens, e havia bens. E a mulher declarou uma união estável com regime parcial de bens. O companheiro faleceu aqui. É pergunta? Faz um comentário, né? Depois passa esse comentário para que a gente
encaminha aqui para o Dr. Runier. Muito obrigado, Douglas. Douglas é um colega querido nosso aqui da Jovem também, familiarista. Perfeito. Então, o Douglas deve saber que é muito comum, né, Douglas? Essa questão, por vezes as partes fazem o divórcio, declaram que não há bens a partilhar. E você tem bens a partilhar. Você tem um direito, às vezes, a partilhar, né? Um imóvel financiado. As pessoas acham que não tem que levar isso para um inventário. Tem que, para uma partilha. Tem que fazer a partilha desse bem, mesmo financiado, resolver a questão, porque senão isso é um problema futuro. Não, são problemas futuros, porque você também existe essa questão, você pode fazer o seu divórcio e deixar para fazer uma partilha posterior. Sim. Que às vezes são divórcios complexos, né? Exato. E que envolvendo uma partilha entra litígio e para você fica preso numa questão de não consigo me divorciar porque existe um litígio na partilha, você se divorcia e faz, então, posteriormente, é o que a gente chama, né, que é a propriedade em condomínio, fica em condomínio. E posteriormente faz a extinção de condomínio daqueles bens adquiridos na constância do casamento. O que não é recomendado é exatamente falsear, né? Dizer que não há bens a partilhar, porque esse é um problema. Envolve até uma sonegação, porque, na verdade, o Estado tem interesse ali também naquela solução, porque pode haver uma tributação, enfim. Eu acho que tem que passar a informação, né, ao menos correta, há bens a partilhar, ainda que seja como você falou, seja relegada para um segundo momento essa partilha dos bens. Nós vamos passear por algumas coisas aqui, já que o nosso tempo é curto. É curto, a gente precisava de mais tempo, gente, para falar. Isso é uma temática muito importante. A possibilidade de levantamento de recursos disponíveis em contas bancárias, investimento para pagamento de imposto. A gente sabe que muitas vezes o pessoal só deixou uma conta, uma poupança, né? Ou então precisa daquele dinheiro para movimentar o inventário. Como é feito? Então, essa mesma resolução 35 de 2007, ela prevê, e vem de um provimento recente de 2002, abril de 2022, desculpa, essa possibilidade do inventariante, aí vem a nomeação daquele inventariante prévio, né? Ele ser nomeado inventariante para essa finalidade, de buscar junto aos bancos, às instituições financeiras, né? Os recursos existentes, para que esses valores sejam utilizados para pagar os emolumentos da escritura, o imposto de transmissão, né? Só não falo de honorários de advogado. A resolução tinha que falar de honorários para tudo isso. Exato, né? Porque se o advogado é indispensável, ele também deveria receber ali. Mas enfim, não fala, mas o fato é que você pode hoje, mas assim, usar esses recursos em banco para liquidar a escritura, né, o imposto e o custo da escritura, com vistas a fazer o levantamento do resíduo que tem lá, né, de valores, e para realizar o inventário se tiver bens, né, também imóveis envolvidos. A Patrícia perguntou, quando os herdeiros não possuem condições para arcar com o imposto de transmissão, mas existe valor disponível no monte, é possível requerer alvará para tal finalidade e realizar inventário extrajudicial? Então, é exatamente isso. Hoje, fazendo pela via extrajudicial, você pode sim postular, né, fazer a escritura de inventário extrajudicial, e esse inventariante ele vai ao banco, enfim, às instituições financeiras, e retira esses recursos para pagar os emolumentos da escritura e o imposto de transmissão. É possível, é plenamente possível que seja feito. Não precisa de um alvará judicial para essa finalidade. Hoje em dia você não precisa nem de alvará judicial para vender um imóvel do monte. Essa é uma questão também que eu não sei se a gente vai ter tempo de desenvolver, mas a Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, também através de um provimento recente, 87 de 22, estabelece a possibilidade de venda de um bem do monte, tá? Para pagar também, enfim, credores, para pagar impostos. Você não precisa de uma autorização judicial para essa finalidade. Tá?
Então, isso é um facilitador, é algo que eu acho que existe só no Rio de Janeiro hoje. Existe uma crítica, porque entende-se que esses provimentos, tanto esse do Rio de Janeiro, né, quanto o próprio provimento 35 do CNJ, eles estariam usurpando uma competência legislativa, né, que é constitucionalmente deferida para a União, legislar sobre processo civil, né, ou direito civil, mas é o que nós temos para hoje. Assim, é fato que esses provimentos regulam e por vezes, extrapolam o que a própria legislação federal, né, pós-processo civil estabelece, mas é permitido. Hoje é permitido fazer essa venda, inclusive a venda de imóvel do monte, né, sem autorização judicial. Vocês podem, gente, continuar mandando as perguntas, nós vamos encaminhar aqui para o Munir, e o Munir vai responder a vocês. Mandem um e-mail também direitinho, mandem as temáticas que vocês queiram que seja colocado. A gente, em breve, agora em maio, se Deus quiser, vamos fazer um workshop aqui com o Munir, falando toda essa parte. Você pode trazer cartórios, e eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a advocacia e para a sociedade também, né? Você menciona aqui escritura eletrônica, sistema e-notariado. O que é isso? Então, é a facilidade hoje que tem, né, pela plataforma do e-notariado, da escritura ser feita eletronicamente. Assim, as partes elas podem participar do ato notarial de qualquer lugar, né? De casa, de outra cidade, de outro país. Isso facilita muito, né? Não só por uma questão, às vezes, geográfica, de deslocamento, mas como é feito? capaz, você baixa um app, você vai ao cartório, existem os mecanismos lá de validação, né? Você baixa um aplicativo, né, que o cartório, né, passa para você ter essa assinatura eletrônica e poder participar desse ato notarial. Mas isso facilita muito, né, até para as pessoas que têm alguma dificuldade, idosos, ou pessoas que tenham, né, alguma deficiência, dificuldade de locomoção. Temos uma perguntinha. Um comentário. A Rainha falou assim: meu pai se casou aos 75 anos, ele faleceu 6 anos depois e a esposa sacou todo o dinheiro e tentou ter a casa. E tentou? Ter a casa. Ter a casa. Bom, eu acredito que na época, né, não era permitido uma pessoa maior, uma pessoa idosa, mas maior de 70, se eu não me engano, dispor dos bens, ou, né, era regime de separação obrigatório. Hoje não é mais o regime de separação. Esse mês. Não é mais, ele pode dispor dos bens dele como ele quiser. Pode escolher. Mas o regime, essa época, eu acredito que seja objeto, inclusive, de uma ação de prestação de contas. E tem uma fraude, e vejo até assim, por parte do banco, existe uma negligência também, né? Porque o banco ele só pode liberar recursos para quem é titular. Não, e para quem mostra aquela titularidade. Mas se for conta conjunta, sabedor que uma das partes faleceu, ele só poderá liberar 50% dos recursos. Não sei se era o caso de uma conta conjunta, mas sendo conjunta, sim, né? Isso. Agora, a totalidade dos recursos, não. Não. É por isso... O banco pode ser responsabilizado por isso. Né? Exatamente. É por isso, mais uma vez, a gente fala que advogado é assim. Só pode responder aquilo que está olhando, a documentação que está sendo apresentada. Porque a gente está falando em bases hipotéticas. Sim. Né? As pessoas fazem as perguntas e, hipoteticamente, a gente vai respondendo. Porque nem sempre aquilo que é perguntado é o que está no documento. Sim. E a gente fica chateado, assim, gente, como é que pode? Você vai pegar uma pessoa de 70, 80 anos e não tem mais uma reserva? Ele pode casar com quem ele quiser? Você não sabe. A não ser que você vai ter que fazer o quê? Uma curatela antecipada? Realmente é complicado, né? Aqui também, gente, o assunto é imenso. Quanto tempo nós temos? 2 minutinhos. Nós não vamos ter tempo de falar sobre tudo, mas eu desde já, doutor Munir, eu estou vendo que as pessoas estão muito interessadas na sua temática. É um tema muito... eu convido o senhor a retornar para uma próxima live. Com o maior prazer. E desde já está convidado para que em maio, na nossa nova sede, venha um workshop sobre
sobre inventário extrajudicial. E aí pode vir com a galerinha toda, pode vir com os cartórios, podem vir com tudo que tem de direito, preparar um workshop para a advocacia. Interessante ver até a visão, falou em cartórios, como os cartórios têm aplicado na prática essas resoluções, esses RGI isso é muito também, importante. Porque tudo é feito, né, para pensar naquele ato final que é o registro, no caso dos imóveis. Então, importante também, né? 30 segundos para suas considerações finais. Não, eu quero agradecer muito a Grácia, enfim, a OAB, toda a direção aqui da OAB do MEA, né, por esse debate, por essa conversa muito boa, interessante. Só agradecer e parabenizar o trabalho de vocês à frente da subseção. Eu falo assim, o nosso bate-papo é sempre muito gostoso, gente, porque não é uma coisa extremamente formal, é uma conversa para que vocês possam conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho e ver que as nossas estrelas aqui, que brilham aqui no MEA, está aqui para todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela gentileza. E olha, nosso coração quentinho, Moni, coração quentinho aqui, assim, ó, você dobra aqui assim, faz assim. Nós temos sempre um coração muito quentinho para vocês, tá? Obrigada.